Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor, a nossa Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 3. Um texto bastante conhecido, bastante lido, e o Senhor colocou no nosso coração para estudarmos hoje. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Amém? Vamos ler? Apocalipse 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Bem, antes de eu começar a ler, talvez possa ter alguma pessoa, alguém que não está familiarizado com esse texto aqui de Apocalipse. Então, nós vemos aqui algumas cartas a algumas igrejas naquela época. Essas cartas estão sendo ditadas pelo Senhor Jesus. Então, João teve uma visão de Jesus, quando estava na ilha de Patmos, e ele começa a escrever alguma coisa que Jesus está ditando para ele escrever. Então, aqui nesse momento é como se fosse, ou na verdade, é o Senhor Jesus falando com a igreja, nesse caso, uma igreja que estava em Laodiceia. É um ditado, Jesus está ditando, por isso que ele fala, olha, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Jesus está dizendo isso. E João então estava escrevendo. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Verso 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este dia, de podermos meditar na sua palavra. Obrigado pela vida de cada um, de cada irmão. Obrigado pela equipe de louvor, Deus, que nos conduziu no momento de louvor, de alegria, de adoração, de contrição. Obrigado, Pai. Quero agradecer a vida de cada irmão ao Senhor, por nos conduzir de uma forma tão graciosa. Obrigado pela vida de cada pessoa que nos recebeu na igreja hoje. Obrigado, Deus, pelos professores que estão cuidando dos nossos filhos. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa falar conosco através desta mensagem. Que seja um tempo, Deus, de derramar da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado. Que nós possamos sair daqui convictos do Teu amor, do Teu cuidado e, principalmente, do Seu interesse em cear conosco, ó Deus, em ter comunhão conosco, em transformar a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, a primeira coisa que eu e você podemos tirar aqui, na verdade, eu não vou... Tem muita coisa aqui nesse trecho, nessa carta à igreja de Laodiceia. E o que o Senhor colocou no meu coração é que nós vamos hoje caminhar aqui num processo que eu entendo que Deus quer falar conosco. Eu acredito que Deus tem uma palavra assim para nos desafiar a viver uma realidade em Deus, uma realidade que pode realmente fazer toda a diferença nas nossas vidas. Mas assim, antes da gente entrar nisso, eu gostaria de colocar aqui um quadro que para mim está muito claro. Um quadro claro nesta carta. Algo que está assim expresso de uma maneira muito, muito fácil da gente ver. Eu entendo, e eu acho que você também vai entender comigo, que havia aqui um conflito entre a visão
que Jesus tinha das pessoas que estavam na igreja e a visão que essas pessoas tinham a respeito de si mesmas. Então a visão das pessoas com a visão de Cristo era conflitante. Por quê? Porque Jesus claramente fala para eles assim, olha, eu sei que vocês acham que estão bem, não precisam de nada, vocês estão ricos, abastados, não tem nenhuma necessidade. Mas vocês não sabem que vocês são dignos de compaixão. Irmãos, até falar você é pobre, cego, nu, tudo bem, mas quando fala digno de compaixão, aí bate lá dentro, irmãos. Não sei você, né? Mas pensa numa pessoa digna de compaixão. É uma pessoa que está numa situação deplorável, numa situação que você olha e você tem compaixão. Era assim que Jesus via essa igreja. E eles se achavam que estavam por cima da carne seca. Por falar em carne seca, já está me dando uma fome aqui, irmãos, né? Né? Eles achavam que estava por cima da carne seca. Daqui a pouquinho eu vou estar por cima da carne seca, em nome de Jesus. Né? Daqui a pouco. Eles achavam que estava tudo certo, que estava tudo bem, que eles estavam suave na nave, que nem fala o pessoal mais jovem, que eles estavam tranquilos e desfrutando ali de uma vida maravilhosa, tal, mas a visão que Jesus tinha sobre eles era outra. Então era algo que estava ali em conflito. Não é? E Jesus, no versículo 15, ele diz, eu conheço as suas obras. É interessante que Deus nos conhece, irmãos. Nós sabemos disso. Ele não está falando nenhuma novidade, mas ele sempre diz, eu conheço as suas obras, o seu nome está escrito na palma da minha mão. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Né? Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O nosso direito está constantemente diante do Senhor. Né? Se você pegar desde o Antigo Testamento para cá, você vai ver Deus falando com Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou descer para libertá-lo. Então Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho, que Ele deu o seu Filho unigênito. Então nós vemos aqui o Senhor que está no alto sublime trono, mas também Ele se inclina para ver o que se passa sobre a terra, para fazer com que o solitário viva em família, para tirar aquele que está no monturo de lixo, para colocar ele numa habitação de príncipe. Então nós vemos aqui Deus sempre interagindo conosco e mostrando que Ele nos conhece e que Ele tem boas vontades para conosco. Ele tem desejos de paz e não de mal. Ele tem um futuro e uma esperança. Nós sempre vemos Deus chamando a nossa atenção, e eu lembro de um texto lá em Isaías que Deus fala assim, se vocês tivessem me ouvido, a paz de vocês seria como um rio. Eu sinto o clamor de Deus assim, um suspiro, uma tristeza. Se vocês tivessem me dado ouvidos, a vida de vocês seria diferente. Então, quando nós lemos aqui, eu conheço as suas obras, me passa na cabeça todos os textos bíblicos que eu conheço que mostram realmente que Deus nos conhece. O salmista diz, para onde eu me ausentarei do seu espírito? Se eu subo no alto céu, Ele está lá. Se eu colocar minha cama no abismo, Ele também está lá. Se eu quiser habitar nos mares, Ele está. Não tem para onde eu fugir, até ali o seu espírito está. Deus está em todo lugar, Ele nos conhece. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. A palavra ainda não me chegou à boca e Tu já a conheces, Senhor. Então nós vemos aqui a magnitude do conhecimento de Deus. Deus nos conhece. Deus te conhece. Deus conhece a sua luta. Deus conhece a sua angústia. Deus conhece o seu clamor. Deus conhece a sua dor, a sua tristeza e também a sua alegria. Deus nos conhece por completo, conhece tudo. Então Ele diz, eu conheço as suas obras. Mas no caso aqui, para essas pessoas, Ele diz que você não é frio nem quente, ou seja, é morno, porque você é morno. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, o que é a mornidão? A mornidão, irmãos, na verdade, a mornidão, ela é um estado de que você não está frio nem quente, você está ali. Nem a favor, nem contra, muito pelo contrário. Quem já ouviu isso? Você está morno. O morno, ele não é uma pessoa que... Aquele cara que está gelado... Se você tem dor de dente, irmãos, espero que não tenha, mas quando você bota aquela água gelada, ela causa um efeito. Se você queimou a língua, ou o céu da boca comendo alguma coisa quente, quando você bota também uma comida na boca, você sente, porque está ali. Ela causa um impacto.
Mas o morno não, o morno é tranquilo, o morno não causa impacto nenhum, não faz nada. O morno, ele não se perturba em relação à vida que ele está vivendo. Assim, a maioria dos homens, assim, não vou dizer que o homem é morno, né? Mas talvez eu vou aqui descrever uma situação como pastor, eu já vi muitas vezes, e você vai entender, né? Você chega para o casal, a gente vai aconselhar um casal e eu pergunto para o irmão assim, meu irmão, como é que está? Né? O casal expressou que está com um problema, eu pergunto, meu irmão, como é que estão as coisas? Está tudo bem, pastor? Está jóia, estamos caminhando, tem comida no armário, né? Nós estamos aqui, o carrinho é velho, mas está ali, está na garagem, está tudo bem, estamos morando aqui, pagando aluguel, outro casa própria, mas estamos tranquilos, está tudo bem, estamos caminhando, está acertando. Aí eu viro para a esposa e falo assim, e aí, minha irmã, como é que estão as coisas? Já começa a chorar. Porque para o homem, tendo comida, tendo ali, o cara está trabalhando, está tudo certo. Esses problemas que a esposa sente, realmente a esposa sente, ela é mais sensível, né? Para ele está bem, é bobagem, né? É bobagem, mas não é bobagem, ela que está certa, ela está se perturbando com uma situação, né, que está errada. O morno é aquele que não se perturba com nada, é aquele que está tudo bem. O diabo está pintando e bordando na vida dele, não, está tudo bem, a gente vai resolver, né? Os seus filhos estão caminhando para o mundo, está tudo certo, ele não se incomoda. A sua família está com problemas, ele não se incomoda. A situação, né, o morno é aquele que fica 4, 5, 2 meses, 5 meses sem vir na igreja, mas está tudo bem. Ele não sente falta, não se incomoda. Como se diz, essa situação de indiferença. O morno, ele não é vigoroso, ele não é forte na defesa dos princípios do Evangelho. O morno, ele não é vigoroso, ou seja, forte, ele não tem uma postura na defesa da palavra, na sua postura de vida, ele não tem um posicionamento firme. Ah, tanto faz, está tudo bem e tal. O morno, se vai namorar, se é um jovem e é morno, ele vai namorar, né? Se a namorada fizer uma proposta para ele, de uma coisa indecorosa sexualmente, ele vai, porque ele não se sente ofendido com aquilo. Mas o cara que é defensor da palavra, ele não vai, assim, não quero viver isso na minha vida. Uma jovem, uma menina que é morna, se o namorado, né, quer passar a mão nela, eu vou falar o português bem claro, ela deixa, porque é uma mornidão espiritual. Mas se ela é forte, se ela é vigorosa, a hora que o cara quiser colocar a mão, ela fala assim, não, no meu corpo você não toca. Porque ela é forte, é vigorosa na defesa da verdade. O morno, ele está totalmente inerte, indiferente. Aquele que está atento é aquele que é vigoroso na defesa da verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu lembro de uma época que eu estava com uma dificuldade de construção, e ali naquela situação, e de repente eu estava já um pouco triste. A Adriana estava fazendo uma pós-graduação, e ela todo sábado, durante praticamente 2 anos, não sei se era todo sábado, era quase todo sábado, né, amor? Ela ia para São Paulo fazer um curso de pós-graduação que ela fez na área de saúde pública. E eu ficava com a Fernanda e a Flávia, que eram pequenas. E um dia eu fui no shopping, e eu já contei para vocês várias vezes, né, que eu comprava como é que fala, o negócio do parquinho, né? Comprava 6 ingressos, dava 2 para cada um e guardava 2. E eu fiz a mesma coisa nesse dia, guardei um pouquinho. Aí fomos comer o lanche no McDonald's, aí encontrei um amigo, ele falou assim, como é que tá? Eu falei assim, eu vou ali no parquinho para comprar um. Ele falou assim, agora que o dinheiro vai embora, agora que você vai ver que você vai gastar tudo, tal. E aquilo entrou como uma seta no meu coração, que era um tempo que eu ia passar com as minhas filhas no shopping, eu e as 2 só. Eu lembro que eu olhei para ele não era cristão, eu falei para ele assim, não, isso não é ruim não, cara, porque eu estou investindo num relacionamento bom com a minha filha. Ainda que eu não tenha dinheiro, e realmente não tenho, mas estou investindo num bom relacionamento. A gente vai ali, a gente vai se divertir, a gente vai brincar naquilo que for possível, né? Para que quando elas forem mais velhas, adolescentes, elas não precisem correr atrás de relacionamentos para serem supridas. Elas vão saber que tem um pai que as ama, vão saber que tem uma família que cuida delas, e nós vamos estar aqui. O cara não entendeu nada, mas eu não estava falando para ele, eu estava falando para o diabo que estava usando ele.
porque eu percebi uma seta querendo entrar no meu coração e trazer tristeza para o momento que eu estava vivendo. Irmãos, nós não podemos ser indiferentes a essas coisas. A minha esposa fala, tudo é espiritual. E às vezes a gente fala assim, nossa, que exagero. Não é exagerado não, irmãos. Não é exagero, tudo é espiritual. A gente tem que estar atento, você precisa estar atento à sua vida financeira, à sua vida familiar, à sua vida espiritual, à sua vida na igreja. Precisamos estar atentos, porque tudo o que acontece, todas as intenções satânicas são para nos separar uns dos outros, para nos abater, para trazer tristeza sobre nós. Tudo. Precisamos estar atentos, não seja morno. Nem comecei a pregar ainda, mas vou começar daqui a pouco, tá? Fique em paz. E aqui a Bíblia diz que Jesus traz uma advertência de amor sobre eles. Ele fala assim, você acha que está tudo bem, que você adquire riqueza, não precisa de nada. Você não reconhece que é um miserável, digno de compaixão. Mas se a gente vê o versículo 19, fala assim, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Não sei se pode deixar para mim, deixa aí um pouquinho. Olha ali, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então a repreensão de Jesus, ela é fruto do quê? De uma chatice? A repreensão do pastor de vocês é fruto de uma chatice? Não, o pastor é chato. O pastor só fala disso. Irmãos, a minha repreensão, quando eu repreendo a igreja, é porque eu amo vocês. Seria muito mais fácil deixar você fazer o que você queria, você achar o pastor legal. Nosso pastor é legal. Tal, ele faz. Tal. Não, irmãos, eu não sou legal. Eu sou seu pastor. E eu vou prestar conta da sua vida para o Pai. Lá na glória eu vou prestar conta da sua vida, da sua família. Eu vou prestar conta daquilo que eu prego aqui nesse púlpito. Então eu não estou aqui para ser legal. Eu estou aqui para te amar. Ainda que às vezes eu precise ser um pouco duro. Hoje eu não vou ser duro, não. Amém? Né? Mas a repreensão é fruto do amor. Não é? Então, mas o meu objetivo nesse dia é trabalhar num processo que está aqui no versículo 20. Agora eu vou começar a pregar. Versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, existe um processo aqui nesse versículo, muito conhecido. E a gente ouve tanta gente falar um monte de coisa. Esse versículo ele é muito usado de uma forma evangelística. Tem gente que chega para alguém que não conhece a Jesus e fala assim, Jesus está à porta batendo, ele quer entrar na sua vida. Na verdade, se a gente for fazer aqui uma interpretação de todo o texto, de todo o contexto, esta frase, eu estou à porta e bato, ainda que seja verdade que eu e você podemos usá-la, né, com um cunho, um viés evangelístico, nós podemos usar essa frase para alguém que não conhece a Jesus e falar para ele assim, olha, Jesus quer entrar na sua vida. A Bíblia diz que Jesus está à porta batendo e Ele quer entrar na vida de alguém para transformar, para trazer perdão, para tudo isso. Isso é verdade. Mas, friamente aqui e textualmente, esta frase ela é dita para a igreja. Ela não é dita para alguém que não conhece a Jesus. Ela é dita para a igreja. E quando eu e você paramos para olhar isso daqui, diz que Jesus está à porta batendo. Se Ele está à porta batendo, Ele fala, se alguém abrir a porta, Jesus está do lado de dentro ou está do lado de fora da vida dessas pessoas? Aonde? Está do lado de fora. E Ele está do lado de fora, batendo para entrar na nossa vida, na nossa casa. É claro que Ele não escreveu tudo isso para todas as igrejas. E nós entendemos, né? Eu entendo, vou abrir um parênteses aqui, tá, irmão? Apocalipse é um livro que tem várias e várias interpretações, e várias maneiras das pessoas interpretar. Então, a gente tem pessoas que acham que as 7 igrejas são épocas da história, eras da história, que a primeira igreja representa a igreja primitiva, parari, parará, parará. Eu respeito, mas eu não, para a minha vida, eu não uso essa interpretação. Eu acredito realmente que aquelas igrejas, quando você olha no mapa das cidades, você vai vendo, ela faz um círculo. E um círculo na Bíblia tem uma conotação de integridade, de algo integral, de algo completo.
Então, quando Jesus fala com as 7 igrejas e ali elas formam um círculo, você vê que estas situações estão em toda a igreja, na igreja que existe hoje, sempre vai existir. Todas essas situações estão sobre a igreja, de todo tipo. Cada carta não é que reflete uma época da igreja, mas reflete uma faceta da igreja que nós vivemos hoje. É a maneira que eu penso. Então eu acredito que esta carta, ela reflete uma realidade dentro da igreja. Talvez não todos nós, mas ela reflete uma realidade. E nós precisamos estar atentos, porque hoje eu posso não estar nesta realidade, mas eu já estive nessa realidade, de estar indiferente àquilo que Deus tinha para mim. Eu já estive nessa realidade, de estar indiferente à palavra de Deus, de estar indiferente ao que o Senhor queria fazer na minha vida, ao propósito que Deus tinha me chamado. Eu já contei aqui algumas vezes, de um acampamento de jovens que eu fui ali para cuidar. Já era casado com a Adriana, já tinha as meninas, eram pequenas, e naquele dia o Senhor me visitou de uma forma tremenda, e Ele falou no meu ouvido algo que eu não estava vivendo. Eu ouvi a voz de Deus de uma forma audível. O Senhor falou comigo: eu te chamei para se envolver com as pessoas, porque eu não queria me envolver com ninguém. Eu queria ser um pregador, eu queria chegar, pregar, entrar no meu carro e ir embora. Não queria me envolver com ninguém, não queria saber de nada, de nenhum problema de ninguém, de nenhuma dificuldade. Mas Deus corrigiu o meu coração, dizendo que Ele havia me chamado para que eu pudesse me envolver com as pessoas. Naquele dia, o Senhor estava do lado de fora, tentando me avisar o que Ele tinha para eu viver. Então são situações que acontecem na nossa vida, épocas da nossa vida. Situações que eu e você podemos viver e podemos estar vivendo hoje, talvez alguém aqui. Então há aqui um processo. A primeira coisa que nós podemos identificar é que Jesus está à porta. Jesus está à porta. Por que Ele está à porta? Porque Ele quer ter comunhão com você e comigo. Não fomos nós que fomos até Ele nesse processo. É Ele que vem até nós. Ao contrário do que dizem os evangelistas: batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis, não é isso? Não é isso que a palavra fala? Pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei e abri-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. O Senhor nos dá uma promessa que se nós batermos na porta dEle em oração, Ele vai abrir. Mas aqui é diferente. É Ele que está batendo a nossa porta. E pelo que eu entendo do texto, é se alguém abrir. A certeza que eu tenho é que quando eu bater na porta de Deus, Ele vai abrir. Mas o clamor de Deus é que quando Ele bater na nossa porta, nós possamos ouvi-lo e abrir. Há um clamor no coração do Espírito Santo, para que a gente possa ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. Bem, então Ele está à porta. E a primeira coisa é ouvir. É necessário estarmos sensíveis para ouvir. Se alguém ouvir a minha voz, é o que Ele fala. Se alguém ouvir a minha voz, é engraçado que Ele não está falando para você ouvir a batida. Não é a batida na porta que você vai ouvir. Não, está ruim isso aqui, né, irmão? Não fez barulho que eu queria, não. Alguém pega esse púlpito para mim aqui, por favor. Vem cá, Júnior. Pode pôr aqui, não se gasofilasse. Põe aqui em cima. Aqui. Fica aí que você já vai devolver ele no chão já. Fica. Aí, obrigado. Já bateu já, né? Ó. Agora sim. Alguém está à porta batendo. Ele não fala se alguém ouvir a batida. Ele fala se alguém ouvir a minha voz. Obrigado. Deus te abençoe. Está bonito aí, gente. Se alguém ouvir a minha voz. Precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor. O que significa isso, irmãos? A primeira coisa é que nós não podemos levar isso para o campo literal. Não é que você vai chegar na sua casa hoje e vai ficar sentado do lado da porta esperando Jesus aparecer lá para bater. Não é isso que ele está dizendo. Não é literal, isso é espiritual. Esta é uma realidade espiritual. Então Ele está à porta batendo, mas na verdade, Ele quer o que é que vai fazer com que a gente abra a porta.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, para abrir a porta, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Então, quando eu trato isso, não de uma forma literal, mas de uma forma figurativa daquilo que ele está querendo dizer, e eu entendo então que ouvir a voz de Deus, na verdade, irmãos, é dar vazão à palavra de Deus na minha vida. Ouvir a voz de Deus é dar valor à palavra de Deus. E eu tenho alguns textos que corroboram esse entendimento. Quando a gente vai lá para a parábola de Lucas, né, do Lázaro e do rico, lá no capítulo 16 de Lucas, você não precisa ler, depois você lê, você que gosta de anotar. Né, ali o Lázaro era um pobre que ficava na porta do rico, ele desejava comer as migalhas ali, e você lembra dessa parábola, e daí os dois morrem. E Lázaro, ele vai para o seio de Abraão e o rico vai para um lugar de tormento. E aí o rico avista Lázaro e pede, olha, me dá aqui um pouco de água, tal, e tem toda ali uma situação, mas de repente, então o rico, ele faz uma súplica para Abraão. Ele fala assim, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tem 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, que os escutem. E ele fala assim, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. E Abraão respondeu, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então a gente olha aqui que o morto não vem para falar, né? O morto não volta para conversar com ninguém, a não ser que ele ressuscite. Nós sabemos que existem algumas religiões que acreditam que os mortos vêm falar conosco. Biblicamente isso não acontece. Abraão deixou claro aqui, a não ser que ressuscite alguém dos mortos. Mesmo que ressuscite e vá falar com a pessoa não vai ouvir. Se a pessoa não dá vazão à palavra, não adianta, irmão. Se ela não dá valor à palavra escrita, se ela não ouve a Moisés e os profetas, que era a Bíblia deles. A gente vê lá em Lucas capítulo 24, 27, quando Jesus estava andando com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Não reconheceram que era ele, você também conhece a história, quem não conhece depois pode ler Lucas 24. Então Jesus andando com 2 discípulos, e ele então, a Bíblia diz no versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ouvir Moisés e os profetas é reconhecer Jesus na palavra, é entender que a palavra fala de Jesus, é entender aquilo que a palavra nos fala. Reconhecer então, ouvir, é dar vazão e dar valor à palavra. E todas as cartas aqui em Apocalipse terminam com essa exortação. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, então, para eu abrir a porta, eu preciso ouvir. É a pergunta que nós precisamos fazer nessa manhã, para mim e para você. Nós temos ouvido a palavra? Nós temos entendido o que o Senhor quer falar conosco? Nós estamos dispostos a ouvir o que o Senhor quer falar conosco? Sabe aquela discussão de marido e mulher? Que parece que você já sabe o que a sua mulher vai falar e você não quer ouvir o que ela vai dizer? Sabe aquela discussão que você parece que já sabe o que o seu marido vai falar, porque ele sempre fala a mesma coisa, e você não está disposto a ouvir, então a pessoa fala, e você não ouve. Você tem ouvidos, você está ouvindo um barulho, mas você não está botando atenção naquilo que a pessoa está falando. Eu sei que isso não acontece na sua casa, irmãos. Graças a Deus por isso, né? O meu sogro, está aqui meu sogro, cadê meu sogro? Zezinho Fried, cadê ele? O meu sogro está aqui, ó. O meu sogro tinha como é que fala? Um segredo para manter o casamento dele muito tempo. Quando a minha sogra começava a falar, ele desligava o aparelho. Ele que fala isso. É verdade? Está dizendo que é verdade. Já se arrependeu, né? Já. E ele fala assim, não, quando ela começa a falar, eu desligo o aparelho, ela fala, depois ele liga. Irmão, será que quando Deus está falando conosco, a gente simplesmente coloca no automático
Precisamos entender aquilo que Deus está falando. Coisas simples, irmãos. Deixar a pornografia, deixar a promiscuidade, deixar a mentira, deixar o roubo. Lá vem o pastor de novo. Eu não consigo, irmãos, eu não queria falar nada disso, mas quando vejo já estou falando. Mas são coisas simples. Simples. Deixar a discussão, deixar a inimizade, deixar a falta de perdão. Coisas simples que nós podemos e devemos fazer, mas a palavra fala, mas não causa mais um impacto em nós. Para abrir a porta, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Segunda coisa nesse processo, a primeira é ouvir. E quando alguém ouve, esta ação de ouvir a palavra vai gerar em nós uma reação, a reação de abrir a porta. Abrir a porta, irmãos, é dar acesso, é permitir que a pessoa entre. Amém? Abrir a porta é permitir que a pessoa entre na sua casa. É permitir que a pessoa entre num lugar seu de intimidade. Quando você está na sua casa e alguém bate palma, você olha, às vezes é alguém que está pedindo comida, às vezes alguém que tem gente que não vai nem atender, porque tem medo, tem uma outra situação. Mas tem gente que até vai lá e atende a pessoa, e a pessoa pede um prato de comida, pede alguma coisa para comer, você vai e você vai dar. Mas você abre a porta dele para a sua casa, para ele entrar, ou então um estranho que quer fazer uma cobrança, ou quer te apresentar alguma coisa, ninguém abre a porta. Para quem não conhece, por quê? Porque abrir a porta é dar permissão, abrir a porta é permitir acesso, é dar acesso, é permitir que a pessoa entre. Então, quando você ouve a palavra, e a palavra então ministra ao teu coração, inevitavelmente você vai abrir a porta. E quando você abre a porta para o Senhor, você está permitindo que Ele entre. Aqui tem uma coisa que é interessante, o Senhor Jesus, Ele não vai arrombar a porta. E não me parece que Ele vai nos forçar a viver algo. Amém, irmãos? Longe de falar sobre teologia, mas existem algumas coisas para mim que são irreconciliáveis. Eu não consigo crer que Deus é determinista, Deus determina algumas coisas. Eu consigo crer que Deus é permissivo, Deus permite algumas coisas. Eu sei que isso gera uma questão teológica em alguns irmãos, que pode ficar incomodado, mas eu preciso dizer aquilo que eu creio. Eu não consigo crer num Deus determinado por textos como esse. Ele está à porta e Ele bate. Porque se fosse determinado que Ele queria falar com você para te levar a viver algo, Ele já entraria, Ele não precisava bater a porta, Ele é soberano. Mas na sua soberania, Ele decidiu bater na porta. E Ele disse, se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. Mas se alguém não ouvir e não abrir, Ele não vai entrar. E a vontade dEle não será estabelecida na vida dessa pessoa. A vontade perfeita de Deus. Para mim é muito claro, para mim, e eu respeito quem pensa diferente. Bom, Ele bate ali, irmãos, mas me parece que Ele não vai arrombar a porta. Ele está falando com a pessoa, a sua palavra está ministrando a nós. E Ele está, se alguém ouvir e abrir, Ele está ali carinhosamente, persistentemente. Abrir a porta significa dizer para Ele, pode entrar, Senhor, eu quero cear contigo. Eu quero saber a sua opinião sobre o que eu estou vivendo. Eu quero saber quais são os seus planos para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério, para a minha vida profissional. Eu quero saber o que é que o Senhor pensa. Eu preciso sentar-me contigo e receber do seu poder, receber do seu carinho. Eu preciso de ti, Senhor. Abrir a porta é isso. Terceira coisa, Ele diz, eu entrarei. Isso é tremendo, irmãos, porque quando você abre a porta, Ele entra. Então, se Ele está na porta, está batendo, se Ele está chamando, é porque Ele quer entrar. Então é incrível, irmãos, como Jesus vem à porta das nossas vidas. Quando nós é que deveríamos estar indo à porta dEle, desejando a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso amor. E aqui eu vejo uma igreja que fala de pessoas arrogantes, achando-se ricas e abastadas, pessoas que achavam que não tinha necessidade de nada, quando na verdade essas pessoas estavam numa situação digna de compaixão. Veja que o Senhor está batendo a porta de pessoas dignas de compaixão. Essas pessoas não queriam, diziam que não tinham necessidade de nada, que já estavam bem, que já estavam
supridas em tudo que elas precisavam. Elas achavam que não tinham nenhuma necessidade. A visão delas era conflitante com a visão que Jesus tinha acerca delas. A visão que elas tinham de si mesmas, de si próprias, era diferente da visão que Deus tinha, mas mesmo assim, um Deus amoroso, um Deus que eu creio, que é amoroso, que independente de todas essas coisas, Ele está ali na porta da nossa vida, chamando, batendo, desejando entrar na nossa realidade para então se revelar a nós de uma forma especial. Irmãos, talvez eu e você viraríamos as costas para o tipo de pessoa assim, que não quer saber, que é arrogante, que não entende, que acha que não precisa de nada. Mas o Senhor não, o Senhor está ali pacientemente à porta da igreja, chamando. Ele fala, se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. Ele não apenas chama, Ele não apenas fica à porta da sua vida, Ele quer entrar, irmãos, Ele quer entrar. E quando Ele entra, coisas maravilhosas acontecem. Amém? Ele entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro foi curada. Ele entrou na vida de Lázaro, Lázaro foi ressuscitado. Onde ele entrava, irmãos, milagres aconteciam, vidas eram curadas, pessoas eram libertas. Ele entrou na casa de Zaqueu, o publicano, o chefe dos publicanos, e houve salvação naquela casa. Ele entrou na casa de Simão, o fariseu. Simão não deu bola para ele, mas uma mulher prostituta chorava e lavava os seus pés com as suas lágrimas, enxugava com os seus cabelos. E ali houve salvação, houve perdão, porque alguém reconheceu que ele estava em casa. Você reconhece que Jesus está à porta da sua vida? Está à porta das nossas vidas para mudar a nossa história. Ele quer cear conosco, eu entrarei, cearei com Ele. Quarta coisa, eu cearei com Ele e Ele comigo. Quando Jesus entra, algo maravilhoso acontece. Então aí há uma troca, irmãos. Há uma troca. Porque Ele fala, eu cearei com Ele e Ele ceará comigo. Há uma troca. O que Jesus quer ter conosco é comunhão. Ele quer que a gente sente à mesa com Ele e abra o nosso coração com Ele. Ele deseja sentar à mesa conosco, um lugar de comunhão, de intimidade. E aí trabalhar na nossa vida de tal forma que nós vamos poder abrir o nosso coração com Ele e vamos poder receber resposta, direção, fortalecimento, misericórdia, graça. Basta abrir a porta. Reconhecer que Ele entrou. E então na mesa vamos ter um tempo de comunhão, um tempo de cura, um tempo de aprendizado. Não sei, irmão, não é bonito, irmãos? Eu acho bonito. Quando eu vejo o Senhor Jesus à porta da minha vida, se preocupando comigo, e dizendo, olha, se você ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ele está aqui, nessa manhã, está batendo a porta da sua vida. Há coisas que Ele quer tocar em você. Há coisas que Ele gostaria de mudar na sua vida. Há situações que Ele gostaria de fortalecer o teu coração. Há situações que Ele gostaria de esclarecer o que Ele pensa. Talvez você tenha dúvidas sobre uma coisa. Talvez você tenha dúvidas sobre outra situação. Talvez você tenha alguma dor. Mas o que eu entendo é que o Senhor Jesus está aqui neste lugar, nesse momento. E eu creio que Ele diz para esta igreja, Ele está dizendo para nós nessa manhã, entenda, irmão, não é que você está ruim, não é que você seja dito, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, se Ele faz isso, com pessoas que são dignas de compaixão, e Ele está à porta batendo, por que Ele não pode fazer conosco? Se você é digno de compaixão, beleza, já está dentro do pré-requisito. Se você está bem, está feliz, está tudo certo, melhor ainda, Ele também quer entrar na sua vida, quer desfrutar de um tempo de comunhão. Isso não é uma palavra para apenas aqueles que estão nessa situação, mas é uma palavra para todos nós, para a igreja, para nós olharmos para um Deus que nos ama, para olharmos com Deus que é capaz de bater a porta de pessoas que não querem saber dEle. Olharmos para um Deus que é capaz de ter misericórdia da igreja, que ama a igreja, que ama as vidas, que quer cear com essas pessoas, que quer trabalhar no nosso coração, que quer viver conosco realidades novas,
que quer participar da nossa história, que quer trazer cura, trazer alegria, trazer bênção, trazer fortalecimento. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Esse é o desejo nessa manhã, de que Deus possa falar conosco nesse sentido, de que Ele quer realmente encontrar você, e que você possa ouvi-lo, e que você possa então saber de que Ele vai mudar a sua vida assim que você abrir a porta da sua vida. E eu queria nessa manhã, irmãos, orar com você. Pelo que eu entendi, grande parte da igreja não vai embora hoje, né? A gente vai almoçar aqui, então não tem pressa agora. Nós queremos orar com você. Porque há pessoas neste lugar que precisam tomar um passo de fé e de abrir a porta. Eu quero orar com você. E pedir para toda a igreja ficar em pé. E nós vamos clamar ao Senhor nessa manhã. Um Deus que promete que vai abrir a porta para nós, irmãos. Batei e abrir-se-vos-á. Mas que espera pacientemente nós abrimos a porta para Ele. E o Senhor está aqui nessa manhã esperando pacientemente que você possa abrir a porta para Ele. Porque Ele quer cear com você, quer fazer a diferença na sua vida. Pessoas que talvez estão aí sentindo uma mornidão, sentindo uma indiferença. Pessoas que talvez não estejam sentindo uma indiferença, mas estão sentindo uma dor. Parece que não conseguem ouvir a Deus. Pessoas que têm desejo de viver coisas novas, que estão bem, estão felizes, mas querem viver algo novo, querem viver uma nova situação. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos aqui num ato profético, vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu estou aqui com essa atitude de vir aqui. Eu estou querendo abrir a porta. Eu estou dizendo, a porta está aberta, você pode entrar. Pode vir, pode tocar na minha vida. Pode fazer aquilo que está no seu, na sua perfeita vontade. Enquanto o Dudu e o Rodrigo ministram essa canção, eu quero orar com você nessa manhã, que gostaria de declarar ao Senhor que a sua porta está aberta, que você deseja realmente receber algo novo do Senhor nesses dias, em nome de Jesus.